Fala galera, bom, são meia-noite 15, eu acho, meia-noite e meia, e eu tô gravando um vídeo pra vocês porque eu sou uma pessoa muito dedicada. Eu prometi esse vídeo pra vocês há um bom tempo atrás, tiveram algumas pessoas que me sugeriram isso nos comentários, dizendo que eu deveria falar mais a respeito de jogos, e o vídeo de hoje é sobre 6 jogos assustadores que vocês têm que jogar. Antes de começar a falar dos jogos, eu quero dizer que esses jogos são jogos que eu joguei. Eu não queria falar de jogos que eu não tivesse jogado, mas que me disseram que eram assustadores, porque eu acho que isso vai muito de cada um. Começando pelo jogo Slender, The Eight Pages, que acabou ficando conhecido só como Slender, é um jogo para computador, que basicamente te coloca na situação de que você está numa floresta e você tem que achar as 8 páginas, por isso o nome do jogo é The Eight Pages, e você tem que achar essas 8 páginas que supostamente foram deixadas por uma vítima do Slender, e você tem que juntar essas 8 páginas. O que acontece? A partir do momento que você encontra a primeira página, o Slender começa a te perseguir. No jogo você só está munido de uma lanterna que não é infinita, a bateria dela acaba, descarrega, e é a única coisa que você tem para enxergar nessa floresta. Na minha opinião e na opinião de muitas outras pessoas que eu li, o Slender foi um jogo que realmente deixou todo mundo com muito medo. Ele é um jogo bem simples, como eu falei, é um jogo gratuito para computador. O grande problema dele é, você basicamente tem como seu total campo de visão o espaço que a lanterna ilumina, e tem aquela vibe meio Bruxa de Blair, que você corre dele, mas você não pode olhar para trás, porque senão você vai perder tempo olhando para trás, e ele pode estar quase atrás de você, e você não sabe o que está acontecendo atrás de você. Enfim, é um jogo que dá muito cagaço, um jogo bem simples, um jogo bem rápido, pra quem consegue chegar no final dele, mas não deixa de ser um jogo bem assustador. Ah, e só pra constar, eu não fiz um ranking de jogos, na verdade eu tô tipo do primeiro ao sexto, mas é só tipo o outro ali, não tem essa coisa de, o primeiro é mais assustador, o segundo tá um pouco menos assustador. Criado pela Tecmo, Fatal Frame foi um dos jogos que mais me assustou na minha infância. Eu joguei quando eu era bem novo, eu sei que lançaram vários outros, até, se eu não me engano hoje em dia tem até o 5º Fatal Frame, que aliás hoje em dia só é lançado pra Wii e Wii U, não tem mais pros videogames que eu tenho. Mas eu lembro que eu fiquei com muito medo quando eu joguei Fatal Frame, pelo mesmo motivo do Slender. Basicamente a única forma de você ver os fantasmas era através da sua câmera. A história do Fatal Frame foi inspirada numa mansão real que existe no Japão, chamada Mansão Rimuro, que algumas pessoas dizem ser assombrada. Basicamente no jogo seus inimigos são fantasmas, alguns são legais, alguns não são nem um pouco legais, a grande maioria não é legal. E aí você basicamente só consegue exorcizar esses fantasmas selando eles no filme da sua câmera. Então você tem que estar o tempo todo com a câmera na mão e tipo tentando localizar os fantasmas pela câmera para conseguir através dela exorcizar os fantasmas. Como eu já disse aqui anteriormente, eu considero os japoneses os mestres do terror. Nada que eles fazem relacionado ao terror, na minha opinião, é previsível ou simplesmente não te assusta de alguma forma. Tudo que eles fazem, na minha opinião, é completamente fora dos limites e fora do que você estava esperando, das suas expectativas. Então eu realmente acho que eles têm uma cabeça bem interessante para trabalhar com terror. Como eu estava dizendo, Fatal Frame hoje em dia já conta com 5 jogos. Os 3 primeiros foram só para Xbox e PlayStation 2, depois eles acabaram o 4 sendo lançado para Wii e o 5º para Wii U. Então, logicamente o jogo deu uma perdida de popularidade, mas é considerado um dos jogos de survival e terror mais bem recebidos da atualidade, porque realmente ele foi muito bem criticado quando ele saiu. Em terceiro lugar vem Silent Hill, um jogo que eu já falei aqui no canal, na verdade foi o primeiro vídeo do canal, um vídeo do qual eu talvez tenha um pouco de vergonha, mas eu vou colocar aqui o link, se vocês quiserem clicar lá. Talvez não fazer uma comparação com hoje em dia, talvez não fazer um comentário, talvez só assistir mesmo, aquela coisa de entender a história, fiquem à vontade. Eu não vou falar da história de Silent Hill, porque como eu já falei no outro vídeo, basicamente foi um vídeo inteiro pra isso, é uma história bem extensa. Então eu vou só dizer basicamente por que eu fiquei com medo de Silent Hill. Silent Hill é um jogo que tem vários fatores que te deixam um pouco vulnerável na história. Primeiro, os personagens de Silent Hill, no geral, eles não têm muitas habilidades de corrida, de manusear armas, de manusear facas. Geralmente os personagens de Silent Hill são pessoas normais, e o jogo fez intencionalmente essa vibe de você não ter tantas habilidades com as armas, pra você se sentir muito na pele da pessoa, uma pessoa normal, uma pessoa convencional que está ali, não é tipo um policial, um samurai. O jogo é absurdamente parado, que também te dá muito nervoso, porque toda hora você acha que vai acontecer alguma coisa. Boa parte das vezes não acontece, e aí quando acontece você não está esperando, e aquilo te dá um susto desesperado. Silent Hill geralmente está embaixo de cinzas da questão do incêndio que rolou na cidade, então você também não consegue ter um campo de visão tão extenso, você não consegue ver o que está vindo na sua direção. É um jogo bem maneiro para quem curte toda essa vibe, e é um jogo que, na minha opinião, criou um universo que eu gosto muito. Eu adoro o universo de Silent Hill, eu adoro as criaturas de Silent Hill, eu adoro os cenários de Silent Hill. Enfim, toda a história do jogo, todo o universo que aquilo ali envolve é um dos meus jogos favoritos, uma das minhas histórias favoritas. Enfim, cliquem no vídeo para saber mais sobre isso.
O link não tá mais aqui, mas enfim, tava quando eu falei a primeira vez, vocês dá uma voltada lá. Agora falando de um jogo mais atual, The Last of Us foi lançado originalmente para PS3, acabou sendo remasterizado para PS4 e conta a história de um sobrevivente Joel que acaba sendo designado para a missão de proteger uma menina chamada Ellie através dos Estados Unidos pós-apocalipse. Diferente de Silent Hill, Joel, que é o personagem principal, ele tem uma habilidade um pouco maior, não é um jogo tão frustrante de jogabilidade pra você jogar, porque o personagem ele é habilidoso. E uma coisa que eu acho bem legal de Last of Us é que você pode, durante o jogo, ir montando várias armas improvisadas com elementos que você vai encontrando no caminho pra conseguir proteger a menina e conseguir se proteger dessas criaturas. Na verdade, elas estão contaminadas com vírus, que eu não lembro o nome. E essas criaturas também tem vários tipos delas. Você tem que saber lidar com cada tipo e saber o que você pode fazer em tais cenários. Algumas não enxergam tão bem, outras são mais rápidas, outras são mais lentas. Então também a sua abordagem com a criatura nunca vai ser a mesma. Você tem que estar sempre ligado em que criatura você está encontrando e como você vai agir em relação àquela criatura em tal cenário. Então, apesar de Last of Us ter algumas cenas de susto, tem inclusive alguns combates de humano e humano, não é sempre que você está atacando criaturas, o jogo tem muito essa vibe de você não ser pego e você não ser percebido. E toda essa tensão de você estar o tempo todo se escondendo e tentando não produzir barulho, e tentando não produzir uma sombra ou um reflexo ou qualquer coisa que possa chamar a sua atenção, na minha opinião, é o que realmente me deu um cagaço gigantesco quando eu joguei The Last of Us. Então eu aconselho muito vocês a jogarem The Last of Us. É um jogo, de todos que eu falei, bem de mais fácil acesso, porque ele é para plataformas atuais, no PS4 é a geração atual de videogames, então se vocês quiserem jogar The Last of Us, eu acho mais fácil do que Fatal Frame, Silent Hill, enfim. Em quinto lugar, Fear foi um jogo que eu joguei quando eu era bem mais novo, e eu acho que foi para Xbox 360, eu não me lembro muito bem, mas eu lembro que o jogo, ele tem muito uma vibe de filmes de terror. Isso é uma coisa que eu gostei muito. Ele é um jogo de FPS, ou seja, ele é todo em primeira pessoa. E Fear tem uma história bem bizarra. Eu vou tentar dar uma resumida pra vocês, porque é uma história bem extensa, são vários jogos também. Eu tô falando do Fear 1, que foi o que eu joguei. Eu cheguei a jogar Fear 2, mas eu lembro que eu não gostei muito, então eu vou falar do Fear 1. Existia um projeto chamado Projeto Origin, que tinha a ideia de criar soldados geneticamente modificados para o governo americano. E acabou que o líder desse projeto descobre que a filha dele é telepata. E aí ele resolve colher o material genético da filha dele para aplicar nos soldados que ele vai criar e fazer com que esses soldados fossem capazes de controlar outros soldados telepaticamente e com isso criar exércitos, enfim, geneticamente modificados com o líder que reinasse absoluto sobre eles. E aí ele decide que vai engravidar a própria filha do primeiro fruto desse projeto criado com o material genético dela. Acaba que o material genético dos dois meio que se funde, eles meio que ficam sincronizados. E um dia esse filho dela, que é alguma coisa Feral, que eu não lembro, acho que é Paxton Feral, alguma coisa assim, ele consegue se comunicar com ela, manda uma mensagem pedindo para que ele vá buscar ela em algum lugar. E aí ele vai, só que eles juntam um grupo igual o projeto previa, né, que ele agora é telepata, e ele consegue chegar, enfim, traçar o caminho dele até lá, só que ele vai destruindo e matando todo mundo no caminho. E você no jogo é uma pessoa que é do grupo que foi designado a impedir esse cara de continuar fazendo o que ele está fazendo. Então você vai cruzando com a menina várias vezes, você tem visões da menina, enfim. É um jogo que ele é tenso, ele dá susto, eu acho que ele dá mais susto do que medo. Por último, o jogo mais assustador que eu joguei em toda a minha vida, o jogo se chama Outlast e é um jogo que foi lançado inicialmente para computador, depois foi lançado para PS4 e Xbox One. E basicamente na história do jogo você é um jornalista britânico, recebe um e-mail anônimo sobre um hospital psiquiátrico e aí você vai até esse hospital psiquiátrico. Quando você chega, você se depara com vários carros da SWAT parados na entrada, até você conseguir encontrar uma entrada de fato para o hospital psiquiátrico. Quando você consegue, lá dentro rola muita treta bizarra. O jogo também é todo em primeira pessoa, eu não lembro se você tem uma lanterna e uma câmera, ou se você usa a lanterna da câmera, mas eu acho que você tem uma lanterna e uma câmera. E essa câmera tem visão noturna, o que também é útil em algumas fases, porém a bateria da câmera é limitada e você tem que encontrar outras baterias durante o jogo. Basicamente no jogo você se depara com alguns pacientes que conseguiram escapar do manicômio e eles são chamados, eu acho, de os variáveis ou algo assim. O problema é que o jogo é absurdamente assustador, absurdamente imprevisível e te deixa em cada situação que, de verdade, sempre que eu jogar Outlast eu lembro que eu jogava tipo, no máximo uma fase e eu tinha que dar uma descansada, porque o jogo te deixa numa pressão psicológica tão grande, todo lugar que você vai entrar é tão arriscado, todo som que você faz produz alguma coisa, todo botão que você aperta produz alguma coisa. Sério, Outlast é o jogo mais desesperador que eu já joguei, mas vale muito a pena jogar se vocês gostam de tomar susto e sentir medo.
Eu não joguei até hoje nada que superasse Outlast nesse sentido, mas é um jogo muito bem feito, é um jogo muito bom, os gráficos do jogo são muito bons, a jogabilidade é excelente. Eu realmente gostei muito do Outlast em todos os aspectos técnicos da coisa. Mas enfim, esses foram 6 jogos assustadores que eu acho que vocês têm que jogar. Não sei como vocês vão conseguir eles, porque eles são de plataformas diferentes e épocas diferentes. Mas enfim, fica a dica. Mas também se vocês lembrarem de algum que eu não falei, pode deixar aqui nos comentários. Eu gosto muito de jogar videogame, eu não tô tendo tanto tempo quanto eu tinha antigamente pra jogar. Mas eu gosto, então deixa as sugestões de jogo aqui, porque eu vou estar procurando pra jogar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar esse vídeo com quem não conhece o canal ainda. Dá joinha no vídeo se você gostou, se inscreve no canal. E também não esquece de deixar sugestão aqui embaixo pros próximos vídeos. Eu tô sempre lendo e sempre tentando fazer o que vocês pedem. É isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.